Senhoras e senhores, boa noite. Meus caros colegas acadêmicos, senhor representante da Câmara Municipal de Nova Friburgo, como presidente da Academia Friburguense de Letras, dou início à cerimônia de posse dos novos acadêmicos, o historiador e escritor Ronald Lopes, que ocupará a cadeira número 15, patronímica de Farias Brito, que teve como precedente o pastor Armindo Miller, e o poeta Rodrigo Noval, que ocupará a cadeira número 21, patronímica de Inglês de Souza, que teve como precedente o padre Ismão Machado Evangelho. A Academia Friburguense de Letras, ela foi fundada em 22 de junho de 1947 por um grupo de intelectuais, tendo como timoneiros os educadores Rudá Brandão de Azambuja e Messias de Moraes Teixeira. Em junho deste ano, completará 76 anos de atividades ininterruptas. Gostaria, nesta oportunidade, de apresentar a esta seleta audiência a circunstância que possivelmente levou à criação dessa academia, privilégio de poucos municípios, bem como traçar um panorama sobre Nova Friburgo no final da década de 1940 e início de 1950, quando a academia foi fundada. Possivelmente a instalação de nossa academia é consequência do fato de Nova Friburgo ser reconhecido ao longo da história como um município que tem bons colégios. Logo, a educação foi este fermento. Em 1841, aqui se instalaram o inglês John Henry Frise, inaugurando um internato para meninos denominado de Instituto Colegial de Nova Friburgo. Os estudantes eram originários de diversas províncias do país, filhos da elite política e econômica do Império, tendo entre seus alunos o poeta Casimiro de Abreu. Sucederam a esse instituto inúmeros outros internatos, como o do Barão de Torfé, denominado de Colégio São Vicente. Este ilustre educador atraiu a atenção do pai de Joaquim Nabuco, eminente diplomata e abolicionista. Matriculou Nabuco e seu irmão no internato de Nova Friburgo, que aqui permaneceram durante 5 longos anos. Mas o regime de internato não deixou boas recordações em Joaquim Nabuco. Infelizmente, na sua autobiografia, Minha Formação, tece loas ao seu professor, o Barão de Torfé, e jamais menciona que foi neste município que aprendeu as primeiras letras. Na ocasião, supunha-se que o melhor sistema de educação era o internato, sob regime de caserna, ocorrendo a máxima internar para educar. Após a sucessão de outros internatos, o município ficou alguns anos sem ter um educandário, os padrões oferecidos pelo inglês John Henry Frise e o Barão de Torfé. As elites fazendeira e capitalista da região serrana clamavam pela volta de bons colégios para educar seus filhos. Pleitearam junto à ordem dos jesuítas que estabelecesse um colégio-internato na salubre Nova Friburgo, oferecendo inclusive ajuda material. Essa mobilização obteve êxito em seu pleito e no ano de 1886, os jesuítas começaram a receber alunos, filhos da nobreza das cidades da região serrana e de famílias de diversas províncias do país. O poeta Carlos Drummond de Andrade foi interno do Colégio Anchieta e a sua notória expulsão deste educandário repercute até hoje, questionando-se sobre como os jesuítas puderam ter tomado tal atitude em relação ao valoroso poeta. Mas aos poucos, só um instantinho, perdi aqui. Questionando sobre os jesuítas, puderam ter tomado tal atitude em relação ao valoroso poeta. Mas poucos sabem que o apelido de Drummond no Colégio Anchieta era anarquista. Ainda assim, Drummond fez as pazes com os jesuítas, já que dedicou na sua obra Esquecer para Lembrar um capítulo denominado Fria Friburgo,
com poemas que evocam o saudosismo dos padres, dos alunos e de Nova Friburgo. Havia também internatos femininos, como o Colégio Brown, sucedido pelo Colégio Nossa Senhora das Dores. 3 anos depois de ter sido instalada a academia, o município consolida sua reputação de ter bons estabelecimentos de ensino privado. Inaugura-se o Colégio Nova Friburgo, conhecido como Fundação, que se tornaram uma referência pedagógica no país por adotar os princípios da educação progressista da escola de Summerhill, na Inglaterra, do educador escocês Alexander Sutherland Mayo. Logo, possivelmente, esta dinastia de educandários de excelência podem ter corroborado com a criação de nossa academia, reunindo intelectuais da cidade para a prática de sessões literárias. Como era Nova Friburgo na década de 1940, quando a academia foi criada? O município era muito procurado por tuberculosos que buscavam clima de altitude para a cura dessa doença. Além do sanatório naval, que se ocupava do tratamento de seus praças e oficiais portadores de tuberculose, disseminavam pelo centro da cidade pensões que recebiam indivíduos que vinham se convalescer dessa doença. Na época, a tuberculose era conhecida como a doença dos boêmios e intelectuais. No Brasil, 44 poetas morreram de tuberculose entre a idade de 23 e 35 anos, a exemplo de Álvares de Azevedo, Euclides da Cunha, Manuel Bandeira, Augusto dos Anjos, etc. Castro Alves, tuberculoso, morreu aos 24 anos de idade, deixando inacabado o seu poema Os Escravos. As indústrias têxteis, que iniciaram suas atividades a partir de 1911 em modestos galpões, chegam na década de 1940 com proporções que surpreendem. Para ficarem apenas um exemplo, a fábrica de Filó começou a funcionar com um galpão de 2.500 metros quadrados. Na década de 1940, ocupa uma área de 30.400 metros quadrados. As indústrias inauguram os clubes recreativos para as atividades sociais e esportivas dos funcionários. Era um tempo de ouvir o bater contínuo dos tamancos, dos operários, nas madrugadas frias de Friburgo, em que a fábrica era a extensão dos lares dos operários e dos Jogos Olímpicos dos industriários. Um mês depois de criada a Academia Friburguense de Letras, realizou-se em 30 de julho de 1947 a primeira eleição municipal após o Estado Novo, ditadura implantada por Getúlio Vargas após um golpe de Estado. O prefeito eleito foi César Guilherme. Voltando ao período da ditadura do Estado Novo, em razão das boas relações entre o prefeito interventor Dante Laginestra com o governador interventor Amaral Peixoto, genro de Getúlio Vargas, Nova Friburgo recebeu benefícios com inúmeras obras de infraestrutura neste período. Mas esta aliança política quase lhe custou um alto preço. O prefeito interventor Dante Laginestra sugeriu a mudança de Nova Friburgo para governador Amaral Peixoto, e assim passaríamos a ser peixotenses ao invés de friburguenses. Graças ao movimento popular, essa medida de mudança do nome não foi alterada. Se isto acontecesse, nossa denominação hoje seria Academia Peixotense de Letras. Deus é grande. Um ano depois de ser fundada a nossa academia, surgiu a primeira rádio no município, a Rádio Friburgo, em atividade até os dias atuais. No campo das sociabilidades, eram inúmeros cinemas da cidade, além do tradicional Cine Dourado. Em 1950, inaugura-se o Cine Marabá e as salas de exibição se expandem pelos bairros da cidade. Surge em Olaria o Cine São Clemente, no Cônego o Cine Santana e em Amparo o Cine Teatro Almeida. Surgem clubes sociais como Xadrez, Clube dos 50, Calco Clube, Sociedade Esportiva,
ponto de encontro dos friburguenses durante esse final de semana. O auge do futebol em Nova Friburgo teve início na década de 1940, se estendendo até 1970. Os jogos dos times do bairro, como o Esporte Clube de Santa Luzia, no Cônego, o Esporte Clube de São Pedro, de Duas Pedras, o Amparo Futebol Clube, o Futebol Clube Conselheiro Paulino, o Serrano Futebol Clube de Olaria, o Esporte Clube Village e o Esporte Clube Saudade levavam as famílias todos os domingos aos campos de futebol depois da missa. Percebam que mencionei cinemas e times de futebol de bairro. Nesta época, circulavam raros ônibus, onde os bairros eram isolados do centro da cidade pelos moradores, uma vida social onde residiam. Marli Pinel sabe muito bem disto, né, Marli? Aprendi isso com ela. Apenas ia-se a pé, de bicicleta ou mesmo a cavalo ao centro da cidade. A propósito, não se dizia ir ao centro da cidade, mas dizia-se ir a Friburgo. Esta era Nova Friburgo quando foi fundada, em 22 de junho de 1947, a Academia Friburguense de Letras. O nosso trabalho tem sido de promover a norma culta da língua portuguesa, da literatura nacional, estimular a leitura e, igualmente, formar novos escritores que ocuparão no futuro o nosso lugar nesta casa. Para tanto, temos hoje o ingresso de 2 novos, literalmente, soldados para se juntar à nossa batalha, Ronald Lopes e Rodrigo Noval. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de todos. Eu só gostaria de chamar o João Hélio aqui para ficar também na primeira fila, por favor. Não? Você prefere não? Não vou ficar com a amiga, Roberto. Bom, Marli Pinel, por favor. Não, você Eu vou ter que sair, eu vou ter que sair. Não, porque me deram a incumbência de, né? O pessoal. Eu não vou deixar a minha sozinha, não posso perder. Tá certo. Não, você tem toda a razão. Toda a razão. Bom, agora nós vamos chamar 2 acadêmicos, aí eu não sei se seriam vocês ou não, fica mais fácil 2 de vocês chamarem para vir compor também os dos auditório. No auditório já estão aqui, né? No caso, o Rodrigo Noval. Tá, pois Posso é. fazer uma sugestão? Eu sugeria ocupar a mesa. Nós temos aqui a ala jovem dos novos acadêmicos criada na gestão da nossa querida Tereza. Então a gente poderia convidar o Conrado para participar aqui da nossa mesa. Beleza. É uma ala de jovens escritores que a gente tem aqui, já cultivando os futuros acadêmicos aqui. Dá para vocês dois, então, trazerem o Rodrigo Noval que são 3 nomes, Ronald Lopes de Oliveira. Carlos Solene. Bom, agora vamos lá. A palavra é sua, Ordilei Alves da Costa, que é o padrinho do Rodrigo Noval. Ih, rapaz. Bem, querida presidente
demais membros da mesa, senhoras e senhores, é um prazer tê-los aqui conosco. A França fundou a primeira Academia de Letras em 1635. Ela definiu o padrão de 40 cadeiras, ou seja, 40 membros. E esse padrão foi seguido por várias academias após isso. A Academia Brasileira de Letras, fundada em 1897, também estabeleceu o número de 40 cadeiras, ou seja, 40 membros. A Academia Friburguense de Letras foi fundada em 1947 e também nos mesmos moldes. 40 cadeiras, 40 membros. A acadêmica Tereza, que está aqui, nossa colega, ela não perde a chance, onde quer que esteja, quando vai falar da Academia Friburguense de Letras, de dizer que a fundação da academia foi uma coisa extraordinária. E realmente foi a nossa academia. Ela foi fundada aqui, na praça, no meio dos eucaliptos, onde 12 ou 14, não me lembro, alguém pode me lembrar, intelectuais se reuniram e criaram uma academia de letras. Posteriormente, eles começaram a se reunir na casa de cada um, e até ter uma sede. Eu tinha um amigo, ele faleceu há uns 10 anos, mais ou menos, que foi membro correspondente dessa academia, Vitor Ferreira, cara extraordinário, foi o idealizador e um dos fundadores da Academia Ferroviária de Letras no Rio de Janeiro. O Vitor, quando ia presidir alguma sessão ou coordenar algum evento cultural em qualquer instituição que fosse, ele fazia saudação às autoridades, depois aos presentes, e dizia, sem mais delongas, vamos ao principal. Então, parafraseando Vitor, meu grande amigo, que perdi, vou dizer que, sem mais delongas, vamos ao principal. A Academia Friburguense de Letras, ela tem um procedimento. Quando há uma vaga aqui, numa das cadeiras, a presidência publica um edital hoje, podemos falar redes sociais também, mas nos veículos de comunicação, e abre para aquele candidato a postulação de uma cadeira. O que exige? Que ele faça uma carta, inclua o seu currículo e encaminhe três exemplares dos seus livros. Para ser admitido aqui na Academia de Letras é necessário ter 2 livros editados. Então, chegando a esses 3 exemplares, a presidência constitui uma comissão de 3 acadêmicos que vai avaliar a obra do candidato. Eu tive a honra e o prazer de avaliar a obra do Noval. Aqui vai minha avaliação, sem mais delongas, né? A poesia de Rodrigo Noval nos leva a retroceder mais de 150 anos, quando aqueles boêmios, principalmente no Rio de Janeiro, descreviam suas musas com o forte requinte de uma paixão quase sempre inatingível. Noval é um romântico incorrigível e traz à tona um forte sentimento que baila pelo coração, passa com detalhes pelo corpo e atinge fortemente a alma. Quem faz poesia sabe como é difícil transformar em letras os sentimentos de corações apaixonados. No seu primeiro livro, Chá de Poesia, Noval, em Luz Morena, escreve: corre luz,
Deu moreno à minha alma, me anestesia de calma, cheirando esses cabelos escuros, onde me rendo e me curo no espelho do teu olhar futuro, que faz o mais sujo dos meus sentimentos tornar-se puro. Como um caudaloso rio, Noval agita os sentidos quando, em sua segunda obra, Poesia Nua, escreve em lixo. Há tanto resto de sentidos espalhados na rua, escravo do vento, lixo valioso, alestrado, precioso, que toda pessoa à toa penhora por desilusão de outrora ou medo do arder de uma nova aurora. Há tanto lixo bom por aí afora e tanto ouro sujo para se jogar fora. Mesmo o leitor habituado com poesia, ao se deparar com alguma obra de Rodrigo Noval, sentirá sua força criativa e dura, mas apaixonante. No seu terceiro livro, Corpos Inversos, Noval escancara para sua musa, que esperai, em beijando tua alma, tenho sede do teu olhar, fome das tuas palavras, como um espírito pela paz de si mesmo, cada movimento da sua existência induz-me a um amanhecer de luz boreal, que me seduz a beijar tua alma, sonhando ou de maneira real. Nesse meu parecer eu disse, assim sendo, sou favorável à admissão de Rodrigo Noval, Odilei Alves da Costa, cadeira número 9, patrono Casimiro de Abreu. Seja bem-vindo, meu afilhado acadêmico Rodrigo Noval. Vai botar A capa, onde é que estão as capas? a capa. A mini beca. Quem vai colocar? Sua irmã? Não, a medalha é você, a capa... Eu sei, mas a mini beca é antes, sim, então a medalha peraí. depois. É Vamos sua lá. irmã que vai colocar? A sua irmã, Valéria Noval, que vai colocar a capa, é isso? Então vamos chamá-la e a capa já está chegando, a Beca. Será que passa por esse bico aí? E agora a presidente fará a entrega do diploma. Seu diploma. Noval, seja muito bem-vindo, tá? Agora, Noval, se você quiser falar alguma coisa, né, é o seu momento. Boa noite a todos. A cada um de vocês aqui presentes na Academia Friburguense de Letras, minha irmã, que me viu nascer, tocou minhas fraldas, me viu me tornar um adolescente rebelde, um homem, participou da minha formação de caráter, Sargento Melo, que me trouxe a Friburgo, Sargento Romanos, doutora Lucilene, o meu companheiro de todas as guerras, Rafael, Cabo Rafael, Tenente Leandro, representando a Polícia Militar, nosso nobre vereador Carlinhos do Kiko, a todos dessa mesa, presidente, meu nobre Artilei, meu confrade, Ronald,
Para descrever esse momento da minha vida, aqui nessa noite, eu precisaria, como Paulo de Tarso disse, palavras inefáveis, nem permitidas aos anjos pronunciar, para descrever o tamanho da minha felicidade por estar aqui, tomando a posse da cadeira 21 desta instituição que se faz presente pelo bem da literatura desde 1947, lutando pelo reconhecimento, apoio e memória de grandes escritores. Na certeza de que o escritor é um ser que dialoga com a alma, eu tenho a honra de ocupar a cadeira 21 da Academia Friburguense de Letras, sucedendo o saudoso escritor Padre João Machado Evangelho, dialogar em pensamento e em profundo afeto com este escritor que ocupou esta cadeira honradamente, enquanto durante seu sacerdócio de 45 anos, viveu intensamente o seu lema de vida, que dizia que Deus seja servido. Sendo ordenado padre em 25 de setembro de 76, 2 anos antes do meu nascimento, foi contista, teatrólogo, poeta, e escreveu, dentre seus livros, O Papa Negro. Esse livro, O Papa Negro, foi um livro polêmico, que causou divisões de opiniões na Igreja Católica na época. João Machado Evangelho nos deixou, aos 74 anos, no dia 23 de outubro de 2021, deixando um legado de fé, amor ao próximo, uma eterna paixão pela literatura. Não menos importante, nesta noite maravilhosa, é ressaltar o nome e o legado do patrono da cadeira que estou ocupando agora, Herculano Marcos Inglês de Souza. Nascido em 28 de setembro de 1853, Inglês de Souza foi escritor, advogado, professor, jornalista e foi um dos introdutores do naturalismo na literatura brasileira, que é um movimento que expressa a observação fiel na realidade da experiência e mostra que o indivíduo é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade. Em sua carreira como escritor, Inglês de Souza escreveu inicialmente com o pseudônimo que ele usava, Luiz Douzani, ganhando notoriedade após a publicação do livro O Missionário, em 1891. Escrevendo também o Cacaulista e História de um Pescador. Suas obras tinham como característica um enfoque no homem amazônico, o homem regional, acima da paisagem e do exotismo daquela região, da região norte do Brasil. Inglês de Souza compareceu às sessões preparatórias da fundação da Academia Brasileira de Letras e foi responsável pela criação da cadeira 28 desta Academia, da Brasileira de Letras, que tem como patrono Manuel Antônio de Almeida. Além de todos os adjetivos literários que mereceu, Inglês de Souza teve também notória carreira política, sendo em 1883 eleito deputado provincial pelo Estado de São Paulo, e em 1918, já na República, deputado federal pelo Estado do Pará, onde nasceu, e onde não completou seu mandato, vindo a falecer no dia 6 de setembro do mesmo ano. O legado deixado por Inglês de Souza, criador e difusor do naturalismo, nos remete a uma reflexão sobre a influência do meio na vida do homem, concepção de universo, hereditariedade e considerações de ordem filosófica. E homenageando esse grande defensor do universo, patrono da cadeira que eu ocupo hoje nesta academia, com muita gratidão, que expresso minha profunda alegria, ressaltando que nos últimos anos, depois do nascimento do meu neto Ravi, esse é o mais importante e sublime acontecimento, não só da minha vida literária, mas da minha vida como um todo, onde me comprometo aqui perante a todos, honrar e dar valor a essa bênção, que primeiramente devo agradecer a Deus, e depois aos nobres membros desta academia que aprovaram a minha entrada nessa honrosa casa. Muito obrigado. Bom, vamos agora então ao segundo padrinho e a sua palavra, no caso, Alberto Vermelho.
senhora presidente, senhor Carlos Alberto Plaus, vereador, caros confrades, prezados senhores. Convidado pela senhora presidente Janaína Botelho, é com grande satisfação que faço a introdução do novo acadêmico no seio desta Casa de Salus, tornando-me assim seu padrinho. Não obstante seu currículo vitae já tenha sido devidamente examinado pela equipe de avaliadores desta AFL, é sempre relevante deixar aqui registrado para o público presente o magnífico CV de Ronald Lopes de Oliveira. Doutorando em História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, mestre e licenciado em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, especializado em Orientação, Supervisão e Gestão Escolar pelo Centro Universitário Internacional, UNINTER, especializado em Ciências da Religião pela Faculdade Integrada AEVM, conveniada à Universidade Cândido Mendes, possui graduação em Teologia pela Faculdade de Ciências, Educação e Teologia do Norte do Brasil, FACETEM, possui estudos psicanalíticos pelo Serviço de Atendimento à Psicanálise em Atenção à Infância e à Família, CEPAI, do Hospital São Zacarias, da Santa Casa do Rio de Janeiro, experiência como pesquisador na área de História, com ênfase em História Moderna e Contemporânea, na forma do que dispõe os assentamentos no cadastro de profissional, disposição da Lei 14.038 do Ministério da Economia, estando apto a exercer a profissão como psicanalista, é do Fórum Lacaniano do Campo de Nova Iguaçu, RJ, pesquisador e colaborador do Laboratório de Estudos de Gênero e Sexualidade, subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, autor do livro Mortos que Constroem Cidades, outros textos que envolvem história e psicanálise com relação ao luto, perdas, morte e morrer, e cultura africana. O acadêmico Ronald Lopes de Oliveira ocupará a cadeira de número 15, patronímica do cearense Raimundo Farias Brito, nascido na localidade de São Benedito em 24 de junho de 1862 e faleceu em 16 de janeiro de 1917 no Rio de Janeiro. Seu patrono teve como principais interesses a poesia, a metafísica, a epistemologia, a ética, a religião, o direito, a ciência como um todo, a história, a filosofia, a teologia e a psicologia, sendo considerado um dos grandes nomes do pensamento filosófico do Brasil e autor de uma das mais completas obras filosóficas produzidas, identificando os planos do conhecimento e do ser, caracterizando dogmaticamente a metafísica tradicional de caráter espiritualista. Sua passagem pela vida pública deu-se quando exerceu o cargo de secretário do governo do estado do Ceará. Trabalhou como advogado e promotor de justiça. Ao se transferir para o Rio de Janeiro, em 1909, foi vencedor do concurso para a Cátedra de Lógica do Colégio Pedro II. Ocorre que, à época, o presidente da República escolheria, dentre os 2 primeiros classificados no concurso, o catedrático que iria exercer funções,
dentre os 2 primeiros classificados no concurso. Assim, graças à intervenção de amigos, o segundo colocado, o romancista Euclides da Cunha, foi nomeado. Com a morte do autor de Os Sertões, poucos dias após, Faria Brito acabaria por ocupar o cargo em questão por todo o resto de seus dias. Segundo o escritor maçom Zelito Nunes Magalhães, Farias Brito foi um maçom filiado à loja Porangaba II, fundadora da grande loja maçônica do Ceará. Farias Brito foi um crítico veemente da Revolução Francesa, do liberalismo, do individualismo e do socialismo. Ele acusava o liberalismo de ser o pai do socialismo e do positivismo. Na sua obra A Filosofia Moderna, Brito argumentava, em primeiro lugar, o lema fundamental, liberdade, igualdade e fraternidade, que chegou a ser tida como a mais gloriosa conquista da Revolução Francesa, de todo se desmoralizou, tornando-se patente que nunca a desigualdade de condição entre os homens chegou a ser tão vasta, que os homens não são iguais, demonstra-o o complicado sistema das hierarquias sociais, que não são livres, demonstra-o a variada combinação de laços e sujeições a que estão subordinados. Que não são irmãos, demonstra-o o espetáculo cotidiano da exploração do homem pelo homem. Pareceu-me útil evocar algumas reminiscências pessoais do patrono e do atual ocupante para mostrar que, malgrado a distância temporal entre os dois, ambos parecem guardar alguma semelhança em seus pensamentos e suas ações. Para finalizar, queremos, pois, formular ao novel acadêmico Ronald Lopes de Oliveira os nossos sinceros parabéns e votos de boa-vinda e enaltecer o seu ingresso nesta Casa de Saluce, nome pelo qual também é conhecida a nossa Academia Friburguense de Letras, e ao mesmo tempo afirmar que sua presença em nosso convívio só irá engrandecê-la. Quem será a pessoa que vai, então, colocar a beca? É o Robert Wagner? Ou é o... Eu queria destacar aqui a presença, né, porque nós temos alguns acadêmicos na mesa, mas temos também no auditório, e eu gostaria então de destacar a presença de Wanda Barroso, Robério Canto, João Hélio Rocha, Tereza Malcher e Nívia Locatelli.
nossa autoridade aqui. Desculpa, gente, é porque é tanto nome aqui que eu me perco, desculpa. Pode falar agora. Obrigado. Obrigado, eu agradeço a mesa, né, na pessoa da presidente Janaína, agradeço o vereador, a presença, agradeço também ao meu pai, ao meu irmão também que me entregou a beca, agradeço a todos os que estão presentes aqui, agradeço também a minha filha que está lá atrás junto com a mãe, agradeço também todos que tiveram a disponibilidade de estar aqui. Excelentíssimos membros da Academia Friburguense de Letras, é com grande honra e humildade que hoje assumo a cadeira número 15 dessa instituição, que desde sua criação em 1947 tem se dedicado à promoção e preservação da cultura e literatura da região. Inclusive, por várias vezes eu lembro de ter participado, inclusive, da FLINF, né, que era a Feira Literária de Nova Friburgo, que tinha até uma tradição, e eu era bastante novo, essa tradição ela vem, vai, mas eu lembro que essa tradição, eu era criança, eu sempre ficava maravilhado com as feiras literárias, né? Ao longo dos anos, essa academia tem sido palco de inúmeros debates, reflexões, escritas sobre a produção literária local e nacional, além de ser um espaço de encontro e diálogo entre escritores, acadêmicos e o público em geral. Desde o seu início, a Academia tem sido uma importante agência de promoção literária brasileira e formação de novos escritores, estimulando, assim como a jovens escritores recém-formados, né, também tem estimulado a continuidade e a perseverança dessa instituição. Inclusive, acabei sendo presenteado pelo meu padrinho, muito obrigado pelos livros, são ótimos, inclusive um deles eu fiquei pelo menos aí uns 5 anos tentando achar e eu não achava. E aí eu tive a grata satisfação de ter recebido das mãos do autor, e eu não esperava por isso, um presente desse, né? Nesse contexto, é importante ressaltar o papel de escritoras também como Lélia Gonzalez, Maria da Conceição Evaristo de Brito e Isildinha, assim também quanto Carolina de Jesus e seus poemas, né? Inclusive ela foi tema de escola de samba. Carolina de Jesus, certa vez, ela disse, perguntaram para ela, né, por que ela escrevia. E ela, rapidamente, de súbito, ela disse, eu escrevo porque não me ouviram, eu escrevo porque não me ouvem, e eu escrevo porque ninguém vai me ouvir. Né? Então, utilizando dessas palavras, a Evaristo de Brito, ela, inclusive, conta no seu livro que ela inventou um termo chamado de escrevivências. Escrevivências é um termo inventado pela autora para poder traduzir, já que as vivências e as experiências da vida fazem com que a gente talvez atinja o inominado e passa a escrever talvez em papel para traduzir aquilo que teve como experiência. Além que com sua produção literária tem contribuído para a valorização da cultura e história das comunidades negras e periféricas do Brasil. Seus livros são uma prova da importância da literatura como ferramenta de resistência e transformação social. Além disso, não podemos deixar de mencionar os trabalhos de Franz Fanon e Aimé Césaire, dois grandes pensadores da psicanálise e da história, que nos ensinaram a importância de trazer esses assuntos e escrever em forma literária a reflexão e a relação de poder e a descolonização do pensamento. Seus estudos mostram que a violência do colonialismo e a opressão afetaram profundamente a psique e a subjetividade dos indivíduos colonizados, e como a literatura pode ser uma ferramenta importante para a resistência e libertação.
Assim, nesse momento histórico em que o mundo enfrenta inúmeras crises, é fundamental que as instituições como a Academia Friburguense de Letras se dediquem não apenas à preservação da cultura e literatura, mas também à reflexão crítica sobre a sociedade que vivemos e sobre a possibilidade de mudança. Cerro fileiras para engrossar esse combate a essas questões e que possamos continuar valorizando e promovendo a literatura e a cultura local. Que possamos também nos engajar nesses debates que contribuam com um mundo mais justo e igualitário. Agradeço a confiança depositada em mim, o critério de seleção rígido e exigente, ao me eleger para essa cadeira. A cadeira, inclusive, que foi do pastor Armindo Miller, que me ajudou enormemente na contribuição da minha pesquisa, né, o livro Mortos que Constrói Cidades, que é um livro que tem inovações para a historiografia regional, que tem inovações, inclusive, para o campo da psicanálise, né? Inclusive estabelecimento para os terapeutas das regiões. Né? Importante que os terapeutas, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, bebam da fonte historiográfica da região de Friburgo, né, e suas adjacências, para entender historicamente o que acontece com esse povo, inclusive passando pela tragédia de 2011, na qual fui vítima, né, porque na tragédia de 2011, eu tenho que fazer referência aqui, enquanto bombeiro militar, eu estava de serviço naquele fatídico dia 11 de janeiro de 2011, numa terça-feira, de terça para quarta-feira, né, quando a cidade sofreu aquele cataclisma, mais de 450 mortos, números oficiais, mais de 1.000 mortos, números não oficiais, e onde a cidade ficou abalada, e eu, no caso de uma atuação de salvamento, acabei sendo soterrado na rua Augusto Spinelli, né, quando o Wellington da Costa e seu filho Nicolas, de 3 meses, estavam soterrados juntamente com já as falecidas mãe e sogra. Naquela ocasião, então, a minha equipe de salvamento teve os primeiros combates, uma chuva intensa caía naquela hora, e certa hora, entre as 4 horas da manhã, desceu o morro que todos conhecem aqui, ficou bastante famoso, soterrando meus companheiros de farda, 3 bombeiros, que são 3 bombeiros militares, 2 bombeiros, soldado Vitor Lengo e o soldado Fernandes, que inclusive acabaram também sendo soterrados, o Marcelo Verli, que era bombeiro e guarda-parque. Desses 3 falecimentos e mais 10 vítimas fatais de civis naquela ocasião, que estavam ajudando a gente, fui soterrado até o peito, quebrei 2 costelas, tive entorse de tornozelo, tive traumatismo craneoencefálico, também tive deslocamento de clavícula. Fiquei 15 minutos apenas, mas foi o suficiente para fazer essas lesões, né? Até que as equipes de salvamento me encontraram, né, 6 horas depois, e me encaminharam via helicóptero para o Hospital do Corpo de Bombeiros, Hospital Coronel Sarmento. Naquela ocasião, então, toda vez que eu estou numa cerimônia dessas, eu lembro do Vitor Lemo e do Fernandes, né? Inclusive, o meu livro, Mortos que Constrói Cidades, foi uma lápide em memória desses que morreram, porque não tiveram tempo de fazer o seu rito funerário, né? Já que havia uma precariedade nos sistemas de assistência social e de saúde, né? E de assistência psicológica também. E eles foram enterrados às pressas sem rituais adequados. Então, toda vez que eu estou numa cerimônia ou com qualquer evento de semelhança, eu faço questão de citar esse acontecimento, né? E por isso, eu agradeço a todos a confiança depositada e comprometo a honrar com dedicação e trabalho árduo em prol da cultura e da literatura. Muito obrigado.
noite, Anisa, boa noite, presidente. E assim, ouvindo esses dois heróis aí, a gente fica até meio emocionado, não é verdade? Na época, que você acabou de falar, o Marcelo Verli, que era muito conhecido como Verli, era um grande amigo, um grande irmão também lá da nossa família. O Júnior, que foi uma outra pessoa que desceu naquele momento para ajudar também, que era um vendedor. E, gente, primeiramente, a gente não pode... se você começar a falar, você acaba se emocionando muito. Depois que o presidente leu isso aqui, esse papel aqui pra gente aqui, isso mexe na alma da gente, porque eu nunca pude imaginar na minha vida que, assim, e não me interessei, vou me interessar muito por estar vendo o que é cada pedacinho, cada parte da nossa cidade, como é importante essa academia, o que vocês representam para a nossa cidade. Então eu quero dizer assim ao Naval, ao nosso nobre amigo, parabenizar todos os dois com muito carinho e dizer que com muita honra que vocês representam tanto a Academia de Letra como Nova Friburgo. Muito obrigado pelo carinho de todos. E agora as palavras finais da nossa presidente, Janaína Botelho. Agora eu convido a todos para um coquetel gentilmente oferecido pelo Ronald, o Noval, e para uma boa conversa. Ok? Muito obrigada. Posso ficar? Pergunta ao Alberto o que ele acha do Arlindo Lírio Pastor. Eu vou perguntar lá que não vai ver.